Continuando a nossa leitura do texto do Freud sobre inibição e ansiedade, inibição, sintoma e ansiedade, quando ele começa a falar das inibições e das perturbações que começam a surgir, o primeiro ponto que ele traz é a questão da função sexual. Hoje a gente vai falar um pouquinho da função sexual e da função de alimentação. Então ele começa dizendo que a função sexual está sujeita a grande número de perturbações e a maioria das quais exibe as características de inibições simples. Então ele já começou fazendo a distinção entre uma inibição que nos protege da ansiedade e da inibição que se torna um sintoma. Então, trazendo exatamente o viés, a discussão, de que muito daquilo que nós atribuímos como problema não é um problema em si, mas é uma defesa. Essas são as classificadas em um conjunto como impotência psíquica. É curioso que hoje a medicina percebe que mais de 90% dos casos de impotência sexual são psicológicos. Praticamente raríssimos os casos que não são psicológicos. Tenta-se resolver com medicamentos, mas todos os problemas acabam sendo, na sua grande maioria, ligados à psique. Impotência psíquica. O desempenho normal da função sexual só pode ocorrer como resultado de um processo muito complicado, podendo surgir distúrbios em qualquer ponto do mesmo. Então, Freud começa a trazer a discussão de que a vida sexual do sujeito, ela é uma vida cercada de problemas e desafios que têm que ser vencidos. E nesse percurso existem falhas, mas não são falhas que seriam preocupantes. Ele começa a fazer a separação entre como as mulheres, e não podemos perder o ponto de vista também da época dele, mas como acontece isso com as mulheres e como acontece isso com os homens. Então, nos homens, as principais fases nas quais a inibição ocorre são reveladas, ele vai dar uma listinha aqui agora, mas observa bem, ele está falando sobre inibição, não vamos problematizar a inibição. Alguns pacientes virão com um problema, e é muito importante que a gente perceba que a vinda do problema pode ser apenas um gancho para denunciar a existência de um outro problema real. Então ele começa a dizer que, olha, a pessoa pode ter problemas sexuais, por exemplo, por um afastamento da libido no próprio início do processo, que vai chamar então isso de desprazer psíquico. Isso é um problema. Enfrentou um problema, discutiram, está com um problema no trabalho, pensando nas dívidas. Então, no início, olha, o afastamento da libido, do desejo, no início do próprio processo. Então, o casal começa a se aproximar e, naquele início, vai ter, de alguma forma, vai dizer, não quero, não estou afim. Isso não significa que haja um problema. Significa que aquele momento é problemático. Isso ele vai chamar, então, de inibição. A ausência do preparo físico para ela, a falta de direção, por exemplo, a pessoa, por questões fisiológicas e físicas, ou porque é fumante, ou porque não tem um preparo físico adequado. Então, num determinado ponto da relação sexual, existe essa falta de direção para o homem, e ele pode, a partir daí, identificar um problema de impotência. Eu tive um paciente que estava há mais de um ano sem fazer sexo com a esposa. Quem o encaminha para mim é a própria esposa, preocupada com ele, porque ele não tinha coragem de procurar atendimento psicológico. Já tinha ido ao médico, segundo ele. E o que tinha acontecido com ele é que tinha trabalhado muito, e depois de um dia muito extenuante de trabalho, ele foi ter relação sexual com a esposa e ele teve uma impotência, ele teve uma falta de ereção. E isso provocou nele um desespero, porque ele se viu, um rapaz de 30 anos, impotente, e a partir desse ato, que foi uma inibição, ele criou uma patologia por conta de uma defesa. Então, olha, o que Freud está mostrando é que essas inibições elas têm um propósito. O propósito é de evitar que eu tenha um processo de ansiedade. Então, essa evitação da ansiedade poderá ser problemática. E um terceiro ponto que ele coloca é a abreviação do ato sexual, o que ele vai chamar de ejaculação precoce, ocorrência que pode igualmente ser considerada como um sintoma. Tanto é uma inibição quanto um sintoma. Me lembro também do caso de um paciente jovem que, levado pelos amigos, lembrando muito aquele clima de American Pie, um filme já antigo,
que os mais jovens, geração Leandro para frente, Ruth, talvez não se lembre tanto, era muito criança na época que saiu, mas os mais perto da minha idade vão lembrar desse filme, dessa série American Pie, onde colocava as aventuras de jovens adolescentes nos Estados Unidos e as descobertas sexuais. Hoje tem uma série da Netflix chamada... esqueci o nome. A memória está falhando. Aí esse American Pie ele traz discussões ligadas a como os jovens sofrem diante como os jovens sofrem diante da nova descoberta. Então, essas novas descobertas, elas demonstram ansiedade. Então, tinha um paciente com seus 18 anos de idade, vai para uma festinha, e na festinha provoca um encontro com uma menina, e nesse encontro com a menina, ele tem uma ejaculação precoce. E, a partir daí, nunca mais ele quer se encontrar com nenhuma menina, porque ele tem muito medo que zombaram dele. Então, assim, isso é inicialmente uma inibição, uma abreviação do ato sexual por conta da ejaculação. E aí uma suspensão do ato antes de haver chegado a uma conclusão natural, com uma ausência da própria ejaculação. Então, assim, são cenas que trazem um certo tabu na discussão, porque lidam com costumes, lidam com moralidade, estão recheadas de conceitos da sexualidade adulta, mas que são corriqueiras, extremamente corriqueiras. O outro item, o não surgimento do resultado psíquico, a falta de sensação de prazer, porque existe algum nível de incômodo, de insatisfação. E aí ele conclui assim, que a partir da função sexual, a partir da função, lembra, ele está trabalhando funções da existência nossa. A partir dessa função, surgem outras perturbações que se tornam dependentes de condições especiais de natureza pervertida ou fetichista. Quer dizer, o start é isso. A inibição é um start para perturbação. A fim de evitar a perturbação, começa a se desencadear as inibições. As inibições evitam que as perturbações se tornem sintomas. É esse o caminho que ele vai fazendo. Então, existe, então, uma relação entre inibição e ansiedade, é evidente, ele afirma isso. Que algumas inibições, obviamente, representam o abandono de uma função, porque sua prática produziria ansiedade. Percebe o caminho que ele faz? Existe a função, só que essa função pode me conduzir a um processo de ansiedade, e para evitar esse processo de ansiedade, para evitar a perturbação que me conduziria à ansiedade, eu passo a usar um mecanismo de defesa que é a evitação. E aí eu crio um novo campo de ansiedade. Isso ele trabalha no campo dos homens. No campo das mulheres, ele diz assim, muitas mulheres manifestadamente temem a função sexual. Então, ele coloca a questão da castração e da troca feminina. Então, enquanto ele trabalha no homem a questão do pênis, do sexo, do ato sexual em si, por conta da castração, na mulher ele trabalha essa questão da inveja do pênis, não título que as feministas se colocaram contra, e ele começa a dizer que classificamos essa ansiedade sob histeria do mesmo ponto, como fazemos em relação ao sintoma defensivo da repulsa, que, surgindo originariamente como uma reação preterida à experiência de um ato sexual passivo, aparece depois sempre que a ideia do tal ato é apresentada. Então, ele coloca como a existência de um fantasma de que o ato sexual é um ato de subjugação. Então, além disso, muitos atos obsessivos vêm a ser medidas, percebam isso, muitos atos obsessivos vêm a ser medidas de precaução e de segurança contra experiências sexuais, sendo assim, de natureza fóbica. Então, Freud situa a fobia, a histeria e a fobia no campo protetivo de sexualidade. Existe um processo de se proteger dessas desventuras. Então, ele vai continuar dizendo assim que isso não é tão ilustrativo, nós podemos apenas observar que as perturbações da função sexual acarretadas por grande variedade de meio. Então, ele vai dizer que a libido pode simplesmente ser afastada, isso parece produzir com maior rapidez
o que consideramos uma inibição por simples. Lembra? Ele tinha falado de inibição. Agora está dizendo, essa inibição pode me causar perturbação. Qual? Eu evito. Como todo esse link de coisas que a gente colocou pode acontecer, então eu começo a evitar. E isso vai evitando, evitando. Como se isso resolvesse o problema. Isso não evita o problema. A função pode ser executada de forma menos perfeita. Eu me lembro do caso de uma paciente que, ao perceber que o marido desejava fazer sexo, ela cedia imediatamente para que o ato fosse muito rápido, porque já que ela tinha que passar por esse sofrimento. E aí eu perguntei para ela, mas não é agradável para você? Você não sente nada? É no formato de um estupro? Não, é muito agradável. Eu sinto prazer. Eu falei assim, mas por que você não deseja? E é interessante, essa pergunta é muito simples. E ela nunca havia se feito, porque ela construíra, na teoria dela, desde a infância, que o ato sexual era um ato de um sacrifício da mulher para com o homem, porque ela via sempre a mãe dizendo que tinha que fazer isso por uma obrigação. E a partir dessa coisinha simples, ela começa a relatar que todo o processo era um processo também de desejo dela. E aí ele diz que pode ser prejudicada por ter condições ligadas a ela ou modificada por desvio para outra finalidade. Então, que é o processo, muitas vezes, da sublimação, do altruísmo. Ou pode ser impedida por medidas de segurança. Então, ele vai dizer assim, eu posso começar a dizer que tem dor, que dói, que eu não tenho espaço para isso, não tenho local, começa a trazer discussão. E se não puder ser impedida desde o início, pode ser imediatamente interrompida pelo aparecimento da ansiedade. Aí a pessoa tem crise, isso entre homens e mulheres. Uma crise de ansiedade, passa mal, não está bem, crises histéricas ou crises fóbicas. Se for, não obstante, levada a efeito, quer dizer, se o ato sexual acontecer, poderá haver uma subsequente reação de protesto contra ela, uma tentativa de desfazer o que foi feito, como se fosse um arrependimento. Então, o que a gente vê, muitas vezes, até esse fenômeno, está essa discussão sobre estupro, a pessoa faz sexo, depois se arrepende no dia seguinte, ou se arrepende imediatamente depois. Esse caso que a gente está contemplando agora, eu me lembro de um caso do Tribunal de Júri em Brasília, onde dois homens numa sala tomando cerveja, e eu vou usar a descrição do juiz, na audiência. O que dois homens, num final de semana, faziam tomando cerveja de cueca numa sala. E aí surge um relacionamento homoafetivo entre eles, e depois desse relacionamento, um dos parceiros pega a faca e esfaqueia o outro. E o juiz perguntou, mas por que você fez isso? Eu disse, porque queria contar para todo mundo desse meu desejo homossexual. E aí o juiz arremata e fala assim, agora todo mundo sabe. Se todo mundo sabe, agora se você tinha medo que todo mundo soubesse, agora todo mundo sabe. Ok? Fechamos aqui esse nosso encontro e na semana que vem a gente vai falar sobre a função de nutrição. Deixa eu só interromper a gravação.